Campos do Jordão recebeu um encontro sobre vinhos de inverno. O evento reuniu especialistas e alguns dos principais produtores de vinhos do país. Que tal brindar a chegada da estação mais charmosa do ano com um vinho? Tem tanta coisa, tanta riqueza, tanta combinação possível, né? Isso é muito mágico. E em um festival que reúne vinhos de 18 vinícolas, a experiência de degustação fica ainda mais interessante. A gente consegue perceber as nuances de cada vinho, o tipo de preparo. É muito bom, vale muito a pena. A segunda edição do evento aconteceu em Campos do Jordão, uma oportunidade também para os produtores de vinícolas da região sudeste do país. Olha, é muito importante, né, participar de festivais, de eventos assim desse tipo. Primeiro pelo contato com os outros produtores, é muito bacana essa união, essa conversa, essa troca de experiências e também para o consumidor final, né? Muita gente que ainda não conhece o vinho, poder vir aqui apreciar e conhecer um pouco do nosso trabalho é muito bom. Esses vinhos são do Espírito Santo do Pinhal, divisa de São Paulo com Minas Gerais, uma região cafeeira que descobriu um terroir único para a produção da bebida. O Espírito Santo do Pinhal é uma região quase Minas, ainda estamos em São Paulo, né, mas é bem próximo a Minas Gerais. Tem o clima perfeito no inverno, para que a gente consiga atingir uma maturação ideal das uvas e ter um vinho com essa qualidade. A Serra da Mantiqueira também reúne renomados produtores, devido ao clima propício de São Bento do Sapucaí. São dias super ensolarados, céu azul no inverno. E nós temos à noite um friozinho muito gostoso. Então essa diferença de temperatura faz com que a gente tenha uma intensificação da produção de açúcares, né, nos cachinhos de uva. E que se transformam nas fermentações que nós fazemos em álcool e em estrutura para o vinho. A região sudeste virou um importante polo de produção de vinhos no país. A bebida ganha cada vez mais reconhecimento, inclusive internacional. O sucesso destes vinhos está em um pequeno truque no cultivo, em que a videira só produz frutos quando o clima lhe é mais favorável. Essa é a técnica da dupla poda, que produz os chamados vinhos de inverno. Nós temos dias ensolarados, noites frescas e seca, o que faz com que a gente tenha uma perfeita maturação das uvas, de concentração de constituintes que promovem a qualidade do vinho, que permite realmente você elaborar vinhos de qualidade em uma nova região brasileira. Os vinhos de inverno estão em expansão no país e cada vez mais chamam a atenção de todos. O vinho de inverno é recente, ele começa a desenvolver dos ensaios que foram feitos a partir de 2001 na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais, na região cafeeira de sul de Minas Gerais. O crescimento do segmento no Brasil desperta também uma mudança de hábito de consumo dos brasileiros, que cada vez mais se tornam apaixonados pela bebida. O objetivo da ABS é principalmente difundir a cultura do vinho para a população. Acho que esse é o maior objetivo nesse momento da Associação Brasileira de Sommelier. Formar as pessoas, criar uma nova cultura para o brasileiro nas propriedades do vinho. O presidente da Associação Brasileira de Sommeliers destaca ainda as oportunidades de emprego e qualificação profissional que o setor gera. É importante a gente qualificar os profissionais e isso hoje é muito exigido. Então, nos hotéis, restaurantes, cada vez o consumidor exige que tenha um sommelier, um profissional que saiba fazer um bom serviço de vinho, que saiba apresentar o vinho. E isso movimenta a cadeia até mesmo para os produtores, que você acaba tendo uma venda maior de vinhos. A produção de vinhos proporciona também um novo conceito em enoturismo. Onde esses vinhos são produzidos em Ribeirão Branco, o visitante pode se hospedar no local e, além de apreciar a bebida, conhecer de perto todo o processo de fabricação, desde a colheita.
Então tem uma alta gastronomia, tem hospedagem de primeiro mundo e ele tem o processo que ele vai conhecer a vinificação. Ele vai nas parreiras, é normalmente um evento de 2 horas em que ele vai nas parreiras, ele consegue acompanhar, se ele for na vindima, ele consegue acompanhar a colheita, então acompanha todo o processo. A vinícola produz há 8 anos 11 rótulos. Vinhos brancos, tintos, espumantes e a gente tem uma linha completa que está sempre crescendo, porque o vinho ele possibilita esse crescimento, assim como o consumo aumenta, a gente também aumenta rótulos, traz novidades no mercado, então é uma vantagem que o vinho traz para a gente. Quando pensamos em vinhos, pensamos em queijos. O festival trouxe 17 queijarias com uma grande diversidade do alimento. Preparado com leite de vaca, búfalo e cabra. Para a pessoa entender como que é o comportamento dos produtos quando a gente prova e também permitir a personalidade de cada um deles, seja o vinho, seja o queijo. Sempre um aprendizado interessante essa troca dos produtos no geral.